Agora a gente vai falar sobre alongamento ósseo. Eu quero saber, você já ouviu falar sobre isso alguma vez? Olha, um tratamento feito para corrigir casos de diferença de tamanho nos membros. Isso pode acontecer assim, essa diferença de tamanho por um problema congênito, devido a alguma doença, algum acidente. E além disso, tem casos estéticos também, que tem uma certa demanda, né? Esse tratamento pode ser feito até para o aumento da estatura. Hoje, o Manhã Total tem o prazer de receber o ortopedista David Mello. Muito bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem, doutor? Bom dia, tudo bem, Tânia, e você? Então, a gente começou aqui antes do programa, desse nosso momento aqui ao vivo, começou a falar que não é uma coisa relativamente nova, é uma subespecialidade da ortopedia? Sim, essa área de alongamento ósseo, ela é uma subespecialidade da ortopedia. Ela, aqui na região de Uberlândia, do Triângulo Mineiro, ela teoricamente era desconhecida, é nova nessa região. Então eu vim de São Paulo para cá justamente para suprir essa demanda, essa falta de profissional nessa região. E desde aí a gente começou a fazer os casos aqui. E, graças a Deus a gente está tendo bastante sucesso, né? Que tratamento é esse que pode alongar um membro? Isso, na verdade, assim, o pessoal não conhece, né? Até curioso, mas é uma ferramenta, é um tratamento ortopédico que a gente tem, justamente você falou muito bem, para corrigir a discrepância, a diferença do tamanho dos membros. Essa diferença, ela pode ser causada por algum problema congênito, uma criança tem algum problema e evolui durante o início do crescimento com alguma alteração já de crescimento, e quando ela é detectada, ela deve ser corrigida. Pode ser durante a fase adulta, né, que o paciente teve um acidente, por exemplo, evoluiu com uma fratura e teve uma diferença de tamanho do membro, então precisa também ser normalizada a estatura. Isso desde a grande sacada do alongamento ósseo, ela na verdade ocorreu, ela vem desde 1905, foi o primeiro caso descrito de alongamento. Então, até aquele momento, o princípio da ortopedia é que quando você tem uma fratura, por exemplo, um exemplo, teve uma fratura da tíbia, que é um osso da perna. Você coloca haste, placa, parafuso, qualquer material de síntese para promover a compressão da fratura, juntar os dois fragmentos e assim formar o calo ósseo. O calo ósseo, a consolidação da fratura, é uma formação óssea, né? A partir de 1905, a grande sacada foi, a partir dessa fratura, se eu não fizer mais essa compressão, se eu fizer a distração, ou seja, a separação dos fragmentos, numa certa velocidade, que não seja nem tão lenta, que não deixe promover a consolidação, e nem tão rápida, para que forme uma neovascularização, vasos novos locais, para promover essa formação óssea, você separando os fragmentos, você vai alongando o osso. Então essa foi a grande sacada. E a partir daí a gente foi aperfeiçoando o material a ser utilizado. Então assim, o ajuste, esse tratamento, ele depende de um ajuste diário do paciente. Entendi, tem uma adaptação. Isso. O senhor falou na tíbia, esse osso aqui, né, doutor? É o osso maior da perna. São dois ossos na perna. A tíbia, que é o grandão, e a fíbula, que é o mais fininho, o menor. Uma curiosidade aqui, o senhor já pegou, assim, diferenças de que tamanho, só pra gente ter ideia, assim, mais ou menos? Assim, a parte congênita, você tem uma discrepância congênita, depende muito da patologia, né, do problema, mas assim, alongamento maior que eu já fiz foi em torno aí de 12 centímetros de discrepância. Coisa. Isso. Agora, por acidente, às vezes tem casos maiores. Maiores. E aí a gente pode explicar para o pessoal de casa, eu já quero convidar as pessoas para participarem com a gente. Quem tiver perguntinha pode mandar aqui para o Dr. David, participe com a gente através do nosso WhatsApp. Essa discrepância pode causar uma série de problemas, né? Vamos enumerar alguns? Sim, as principais são as degenerações articulares, as dores e desgastes articulares, né? Então, joelho, tornozelo, quadril, dores em coluna, então são as principais queixas que elas devem ser corrigidas o quanto antes, porque a longo prazo elas vão se agravando cada vez mais. Muitas vezes a pessoa nem imagina que precisa fazer e que existe a possibilidade. Qualquer que seja o tamanho, vai trazer uma consequência para o futuro. Sim, claro que assim, a gente tem sempre que fazer a avaliação do paciente, porque a gente precisa ver exatamente qual que é o tamanho da discrepância que ele tem. Quando ele tem uma discrepância pequena, de 1,5 centímetro, 2 centímetros, é possível realizar a compensação, seja ela por calçado, uma palmilha,
né? Quando é maior do que 2,5 centímetros, 3 centímetros, aí já está indicado o alongamento. Né? A partir daí a gente já orienta que seja feito o procedimento cirúrgico. Tem perguntinha chegando para a gente, eu quero agradecer a sua audiência aqui no nosso Manhã Total, você de toda a região, você que está ligadinho também pela internet. A pessoa não se identificou aqui, mas a pergunta é o seguinte: como é que é a recuperação de uma cirurgia como esta? Isso é uma pergunta muito interessante, Tânia, porque é feita a cirurgia, então depois a gente vai ter algumas imagens para exemplificar melhor. É provocada uma fratura. Como eu disse, para promover a separação óssea, a gente tem que promover uma fratura, que é extremamente controlada, precisa, mas é uma fratura. Né? Montado esse aparelho na perna, e a grande vantagem, e eu sou até chato com isso, é que eu cobro muito que o paciente... Isso, então olha lá, ali ó, para o paciente, você de casa entender melhor, é uma imagem que você consegue ver que entre o primeiro e o segundo anel, que são essas estruturas metálicas na perna, está se formando um espaço ali, ó, entre os dois fragmentos ósseos. Nesse espaço, se você observar bem, ele vai começando a formar um osso bem fraquinho, uma nuvenzinha lá dentro. Tá? Que com o passar do tempo, então, o paciente essa estrutura ela tem que ser externa, por quê? Porque tem que ser uma estrutura que permita que o paciente faça um ajuste diário. É o paciente que de 8 em 8 horas ajusta e vai promovendo esse distanciamento entre os fragmentos. Tá? E claro que a gente vai observando com radiografia a qualidade desse osso que está sendo formado. Então, a qualidade do osso, ela depende de vários fatores, depende da idade, depende do estado nutricional, depende se o paciente é tabagista ou não, depende de qual osso a gente está alongando. Então isso é observado e, se necessário, a gente diminui essa velocidade ou a gente aumenta a velocidade, tá? Então assim, eu sou até chato para cobrar, e a grande vantagem desse tratamento é que o paciente logo no pós-operatório imediato, 1, 2 dias, ele já pode pôr o pé no chão, pisar, andar. As pessoas temem tanto, né, esses repousos, isso, ficar tanto tempo sem pôr o pé no chão. E é prejudicial, né? A intenção é não deixar ninguém acamado, a intenção é mobilizar. Isso ajuda, acelera o tempo de consolidação. Bacana. E tem uma pergunta aqui muito importante. Essa pergunta aqui é da Luciana Medeiros. Obrigada, viu, Lu, pela audiência aqui com a gente. Ela diz o seguinte: e no caso do tratamento estético, quanto tempo que uma pessoa pode ver a diferença, no caso da estatura, né? Até quanto que se pode aumentar? Isso, assim, normalmente com um alongamento simples, né, quando é feito só uma fratura do osso que a gente vai alongar, até uns 5, 6 centímetros. Tá? É possível de ser realizado. Não existe uma idade ideal para ser feito. Exatamente o que eu ia perguntar. Que idade? Então, se a pessoa tem vontade de fazer, ela pode fazer. Claro que pacientes muito idosos, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque tem uma dificuldade maior de formação óssea. Não é totalmente contraindicado, não, mas é um inclusive cuidado. Agora eu tenho um caso que eu vou começar a fazer o alongamento de um paciente de 67 anos. Olha, é sonho. Exatamente, por diferença, não quer usar compensação mais e fazer o alongamento. Tá certo. Cuidados que se deve ter, procurar um profissional que seja ligado à Sociedade Brasileira de Ortopedia, porque esse acompanhamento tem que ser muito detalhado, né? Sim, procurar às vezes assim, tem até alguns colegas que se aventuram a fazer esse tratamento, mesmo não tendo a especialidade, aí pode aumentar a chance de complicação, né? Então procurar um profissional qualificado, tirar todas as dúvidas antes da cirurgia. Então, quais são os benefícios, quais são os possíveis riscos, né? O acompanhamento ele é feito quase que semanalmente no início, então eu tenho um contato muito próximo com os meus pacientes, inclusive assim, contato telefônico. Por quê? Porque é uma coisa nova, o paciente não sabe. Então, doutor, isso aqui é normal? Eu posso fazer isso? Me manda foto. Então a gente vai tendo esse contato, porque não pode ter erro no tratamento, né? Tem que ser uma coisa... um tratamento seguro, perfeito. Esse paciente com tranquilidade. Exato. Quero agradecer muito a presença do Dr. David aqui no Manhã Total. Obrigado. Volte outras vezes para a gente contar aí desses avanços, contar histórias positivas, né, das pessoas. Sucesso sempre. Obrigada. Com certeza. Obrigado pela oportunidade. Tá certo.